que acontece com quem não consegue atingir o sonho de se tornar um jogador ou uma jogadora profissional de futebol. O Eduardo ou Dudu Araújo fez parte da dura estatística que diz que 95% das pessoas que tentam não chegam lá. Baseado em sua experiência e com a ajuda da tecnologia, o Dudu criou uma iniciativa para ajudar esses 95% a encontrarem novas vocações profissionais. Seja bem-vindo aqui ao Rio ETEC, Dudu. Muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo programa. Muito feliz de estar aqui, uma oportunidade enorme. Legal. Dudu, me fala sobre essa tua carreira de futebol. Eu também estou querendo saber qual a posição que você jogava. Então vamos lá. Como é que foi essa sua Tá. experiência, desde o começo, assim, né? E até você chegar a essa iniciativa? Assim, o 95% foi uma marca estética, né? Marca, né? Porque a proporção é muito maior, É né? maior do que É isso? muito maior. Assim, Neymar é 0,1%, né? Certo. O resto vive aí nesse ecossistema perigoso entre a pouquíssima formação social e o mercado milionário na outra ponta, né? Então, esse caminho que as crianças vão achando que vão ficar milionários, vão ficar milionários, vão ficar milionários, não ficam milionários, não viram jogador de futebol e não tem outra profissão. Então, é esse o perigo, assim. Eu, centroavante, número 9, até quando eu jogava futebol amador, assim, minha história com futebol foi muito mais no futebol amador do que profissional, sempre profissional e segunda divisão, profissionalmente só na segunda divisão. E tinha uma coisa legal que quando na várzea, assim, não tem essa coisa de preleção e tal, você só sabe se vai jogar quando te dá uma camisa, né? Aí dava a camisa, assim, eu discretamente olhava para ver se era 9, era 9. Então eu ia Vai jogar, ficar feliz. eu ia jogar. Até assim, minha experiência com futebol é muito mais valiosa no jogo do que na profissão. Eu tive que separar isso um pouquinho da minha cabeça para voltar a gostar de futebol, por exemplo, porque Foi duro para você, né? É porque as duro para todo experiências mundo, né? é um massacre ali de sonhos de crianças, né? É Aham. muito impressionante. Minha mãe, por exemplo, quando leu o livro, né, que eu escrevi, eu achei que ela ia ler com olhar de leitora, né? Só que ela leu com olhar de mãe, né? Uhum. Ela falou assim, Zé Eduardo, eu não sabia que você tinha sofrido tanto. E assim, meus pais super presentes. Nossa, meu pai me salvou de várias furadas aí. No livro, por exemplo, são 3 assassinatos, tem bullying, tem pedofilia. Tem coisas Caramba. engraçadas também, mas na verdade conta esse perigo, maior parte conta esse perigo do ecossistema que a gente conversou. Uhum. E minha mãe, ela se surpreendeu porque, e até eu mesmo, assim, eu depois de velho fui entender que algumas coisas que eu tinha passado não eram coisas erradas, eram crimes, né? Uhum. E você só vai entendendo coisas depois, assim, até escrevendo o livro mesmo, eu percebi, cara, isso aqui. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista há pouco tempo também na Rádio Nacional. Aí eu falei, eram coisas feias, né? Ela falou, não eram coisas feias, eram crimes, né? Crimes. E eu Muito mais do que isso, só né? fui entendendo isso, assim. É muito comum, assim, você ver, por exemplo, uma mulher, quando reconhece um abuso, quando ela denuncia, 20 outras denunciam, né? Então a gente entende que coisas que eu passei eram realmente crimes e, bom, então resolvi contar isso num livro para deixar um pouco claro o que a gente vê na televisão ali é uma camada muito acima do que acontece, né? Mas o Qua esporte em si, o jogo em si, eu continuo ainda me quebrando ainda, né? Mas, assim, começou em que idade? Quanto tempo você se dedicou? E qual foi o momento que você, seus pais, seus pais falaram: "Pô, Dudu, não dá É, mais, agora você tem que procurar uma outra profissão, tem que ter um plano B"? sim, meus pais me apoiaram em todas as furadas. O que não é tão comum, né? Sim, até uma coisa do plano B, uma coisa que até eu tento desconstruir, assim, porque Uhum. o plano B é uma opção. A educação, a formação fica parecendo uma opção, mas na Uhum. verdade é o plano A, né? Você Uhum. vê que mesmo a proporção de jogadores famosos quebram financeiramente depois de carreira, né? Uhum. Então a educação ela não é para quem não dá certo jogar futebol, né? É para quem dá certo, na verdade. A educação é o plano A. Uhum. Mas eu, assim, eu tive uma sorte, vamos dizer assim, de operar o joelho muitas vezes. Então, Hum. várias vezes eu achei que eu Isso não ia. te detonou, assim, te Não, várias vezes eu achei que eu não ia voltar a jogar futebol. sim. Então, minha mãe professora, meu irmão professor, então eu adoro também o que eu faço, eu sou designer, né? Sou designer de experiência, que me levou, inclusive, para o nosso projeto. Legal. Então, assim, se perguntar para mim, você queria ter feito gol na final do Maracanã? Queria, lógico. Uhum. Mas não sou um cara frustrado na minha vida pessoal, tenho um trabalho que eu gosto bastante, tenho uma família bonita. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tento explicar, assim. Acho que a minha presença, inclusive, quando eu vou nos clubes conversar, explica um pouquinho desse nosso processo, nosso desenvolvimento do projeto. E como
quando surgiu, quanto tempo deu? Imagino que teve um gap aí de tempo até você ter a ideia do livro, de fazer o livro. Como é que Eu foi? escrevi um livro para contar as histórias, né? Eu tava falando lá que eu sou contador de história. Então, Aham. cara, eu Mas já, foi tipo uma catarse, assim, ou como é que foi? Qual foi o eu objetivo do sempre, livro? assim, eu comecei a perceber quando eu joguei no Botafogo do Rio de Janeiro, quando tinha 15, 16 anos, que eu achava que 10 jogadores ali iam jogando na seleção brasileira. Uhum, E nem profissional viraram. entendi. Eu comecei a perceber isso, assim, eu comecei a contar algumas histórias, umas que eram pesadas, outras engraçadas. Eu falei, cara, isso seria legal das pessoas Conhecer. conhecerem isso. Escrevi um livro para realizar esse projeto. Foi no meio da pandemia. Um amigo meu, Rafael, é dono de uma editora especializada em futebol, editora Campo Bola. Uhum. Falei, Rafael, eu escrevi esse primeiro capítulo aqui, só que eu não consigo evoluir, não sou escritor. Ele falou, cara, deixa eu ler. Aí ele falou assim, cara, adorei. O que a gente faz? Eu falei assim, eu quero narrar o resto para você. Uhum. Aí eu narrei, ele escreveu na pandemia, a gente sem se ver, ele em Cabo Frio, em Niterói. É. Hoje em dia ele é o responsável educacional pelo aplicativo. E aí a gente construiu. Desculpa, você perguntou uma... Eu perguntei quanto tempo, né? Qual foi o gap Exato. e não é isso mesmo. Como surgiu a Sim, ideia? aí quando... Até que chegou o Diogo Neto, que ele era responsabilidade social da CBF. Uhum. Ele comprou o livro, eu falei assim, cara, adorei isso aqui, cara. Ele leu no voo, assim. Uhum. E aí ele falou, você tem uma palestra? Eu não tinha uma palestra. Eu falei, tenho palestra. Tenho. Aí fui fazer a palestra para os pedagogos da primeira e segunda divisão, na CBF. Até brinquei, pô, fiz 2 gols na segunda divisão, tô aqui convocado na CBF. Brinquei disso, né? E aí comecei a participar do circuito de educacional nos congressos. E foi começando a perceber as iniciativas que eram muito isoladas. Eu vi um prêmio de melhor iniciativa educacional nos clubes. Era uma sala de aula. E aí eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade aí. Entendi. E aí, então, eu quero que você fale sobre o objetivo. Não, primeiro, antes do objetivo da 95, Aham. eu quero saber qual a sua ligação, que eu vi que você trabalhou em várias empresas de tecnologia, né? Sim, E você sim. falou que é designer de experiências, né? Exato. Então, qual a ligação e qual a sua ligação com tecnologia e qual a importância da tecnologia nesse projeto e qual o objetivo? Aham. São muitas perguntas. Tá. Mas vamos falar da tecnologia Sim, primeiro. eu comecei a fazer faculdade de desenho industrial Certo. e não fui para o desenho industrial, ele te leva para 2 caminhos, que é projeto e produto, que é a ergonomia, esse tipo de coisa, e a outra parte gráfica. Eu já fui caminhando para essa parte gráfica, eu ilustrava muito, assim, adorava fazer isso. E depois me encantei com a internet, até... Não sei se você estava lá no Bruno Parodi, nos 30 Sim. anos da internet, me Sim, identifiquei sim. com ano 1 da internet, Sim, da sim. internet de escada, então participei de todo esse processo. Uhum. Trabalhei no Portal IBEST, o Prêmio IBEST, Sei, Portal IBEST, com o Vetraz? Marco Vetraz, É isso, é. o Rodrigo Davi, o Bruno Sim, Parodi. isso. E minha história no design foi caminhando para a área de internet. Uhum. A internet gerou milhões de profissões dentro do próprio design, inclusive design produto, que hoje em dia é minha especialidade. Trabalho há mais de 10 anos com design produto. Uhum. E a parte de fluxo, usabilidade. O designer encontrou diversas profissões, até design, até de texto, né? Você conduz o usuário pelo texto, né? Uhum. Então, foi essa a minha história com relação ao design, como me levou para a internet. Eu me lembro que, antes de trabalhar com a internet, eu vi o Flash, aquele que fazia as animações, né? Sim, sim. Aí o site carregou e mexeu o menu, carregou do lado. Falei, pô, quero trabalhar com isso. É legal. Eu me encantei com isso, assim. Aí entrei no Prêmio Best, aí fui evoluindo e minha última posição em design era uma head de produto na Transfer Group. Transfero com o Marlisson, que já teve aqui. Marlisson. Já teve aqui. Eles são o nosso fundo, né? Eu sei, eu vi. Tá. É. Marlisson estava no Web Summit agora. Isso, vi palco vocês. principal. É, Palco muito legal. Eu fiquei emocionado. Muito Porque legal. a história dele é linda, A né? história dele é muito legal. É. Então, vamos falar da 95, Aham. como surgiu a ideia, né? O livro, quer dizer, você viu que o livro fez sucesso Sim. ou encontrou a sua função, né? Aliás, bonita, diga-se de passagem, porque Assim. é legal alertar, né? As pessoas. Hoje está tendo um fenômeno muito parecido com outra categoria, que são os influenciadores. Exatamente. Todo mundo acha que vai ganhar dinheiro e ficar milionário com influenciador, quando 0,000% fica, né? A perspectiva do atalho, né? Você faz 2 vídeos Isso, com milionário, você faz um isso. gol no Maracanã, Não estudar. faz uma música. É. E as pessoas miram o atalho, né? 1%, 2%, é. aquilo que deu certo. O resto parece que não fez sucesso pela própria performance dele, mas aí está embutido milhões de coisas, né? Eu comecei, assim, como eu falei, sou design de produto, eu vi iniciativas, todo mundo tem essa reflexão. Eu vou nos eventos, todo mundo fala 95%, 91%. Mas as propostas, as ferramentas, os formatos, eu não tava conseguindo enxergar isso. Uhum.
E aí, quando a gente fala, Beto, do 95% futebol, infelizmente, essa proporção ela não é no futebol. Ela é na educação de forma geral. A gente sabe que a mesma proporção ou não estuda, as crianças ou não estudam, ou estudam em escolas ruins, públicas ruins. Então, esse descarte que o futebol produz, infelizmente, não é no futebol. Essa peneira, né, que eles chamam, passei a detestar essa palavra peneira, você faz assim, só sobra um resto, descarta. Essa seleção, né, que ocorre. Aí você vê que quando as escolas públicas ela diminuem o padrão, as escolas particulares também não precisam ser excelentes, só precisam um pouquinho, aquela camada um pouquinho em cima. E quanto custa uma faculdade particular hoje? Quanto custa uma PUC? Então a gente vem formando crianças de elite, né? Então o meu papel como empresa é aproveitar esse caminho que as crianças fazem no esporte, sabendo que infelizmente essa proporção é muito cruel, tentar nesse período puxar algumas outras profissões. Né? Por exemplo, Taça das Favelas, que é um projeto lindo, assim, que a gente tá tentando colocar dentro do aplicativo. O slogan é uma taça de oportunidade. Ah, porque teve um jogador, cara, mas de 600 mil crianças, a oportunidade de estar no 1. Será que desses 600, a gente não consegue achar um publicitário, um jornalista? E aí, aquela referência na comunidade, como você falou ali do influencer e tal, é muito mais impactante. Quando você tira da favela um garoto que jogou muito, jogou no Palmeiras e voltou, é legal, é lindo, é impactante. Mas se eu tirar um desses meninos e virar um médico e voltar com ele, o impacto social disso é muito bom. Ele é médico e veio da favela. Não estou dizendo que seja comum, mas é mais próximo virar um músico, um influencer, um jogador de futebol, porque tem essa cultura do atalho, né? E tem essa seleção que também eles ficam em desvantagem com a elite, digamos assim. Nossa. Né? Então, de todas as formas, né? É. Inclusive fisicamente, sim, intelectualmente. Então, tudo. assim, é difícil. Agora, uma curiosidade minha. Então, esses 10 jogadores do Botafogo, você viu que você faz, os caras jogam pra cacete. Assim, qual é o pior, quer dizer, qual é o principal motivo do não dar certo? É a falta de resiliência, que não tem mercado? Me explica isso, assim, para eu... É um período curto, né? Essa cronologia até o sucesso é curto. Então, se você... Eu, por exemplo, eu falei da minha contusão e tal, mas meu empresário foi envolvido na CPI do apito. Sim. Então, quando eu chegava, eu não tenho nada com esse cara. Aham. Então, essas escolhas, esses caminhos que vai fazendo errado, assim, vai fazendo você perder a oportunidade. Quer dizer, o cara às vezes é talentoso, Na não é maior uma questão parte. de talento de físico, de habilidade, mas assim, é uma educação que faltou para saber fazer as escolhas certas. Sim, Mesmo dentro família, do futebol. né? A pressão da família. Você vê que a criança, quando ela vira jogador, fala assim: consegui comprar uma casa para minha família. Sim. Porque ela cresce com aquela pressão o tempo todo. E às vezes, no meu caso, como você falou, meu pai me pagou uma faculdade particular, cara. Isso é muito improvável para jogador de futebol. Entendi. Ele falou: meu filho, tem isso aqui também, tem esse caminho aqui. Por exemplo, no Atlético Paranaense, é um clube que a gente conversa também, eles me mostraram uma estatística que explica um pouquinho isso. Eles tiram as crianças que estão nas escolinhas e no clube, ele coloca em escolas, acho que não estudavam, ou escolas melhores. À medida que as crianças vão bem na escola, elas largam mais facilmente o futebol. Entendi. Ganha um confortozinho ali, né? Pô, tem um outro caminho aqui também, né? Então, acho que isso explica bastante. Eu acho que no meu caso, foi isso, né? Chegou uma hora... Eu gostava do que eu fazia também, né? Com a outra profissão, mas foi essa falta de pressão do entorno também. E me liberou para tentar outro tipo de formação. E você, como designer de experiências, designer de produto não, Design de produto, de produto, sabendo um pouco a cabeça, né? Você foi jogador de futebol, agora amador, mas você tem esse espírito. O que você usou para atrair, que não é fácil atrair essa galera, para o projeto, né? Para o aplicativo, para o estudo, gamificação, quais foram as iscas, né? Sim. Para você chamar a atenção? É assim, porque, de novo, né? A dificuldade de plataformas e de formatos não é só no futebol, numa escola de forma geral, né? Então, as crianças já estão com dificuldade do formato, né? De olhar o professor explicando a gente como a gente estudava 30, 40 anos atrás. Então, a criança, do futebol principalmente, ela acha que ela está perdendo tempo estudando. Sim. E os pais também, às vezes, né?
Então, qual é a isca? É você dar futebol, dar entretenimento, as crianças interagem com o que elas gostam. A gente, nosso papel como aplicativo é dar diversão, e através da diversão que ela faz, todo o conteúdo dentro do aplicativo, embora 1 minuto, assim, igual na timeline, TikTok, Instagram, ele tem essa linguagem, só que todo o conteúdo está linkado com alguma profissão, classificado no BNCC. Então, enquanto ele brinca, se ele tiver muita facilidade para brincar com o assunto de interesse dele, a gente entende que ele pode ser um possível profissional de jornalismo, de publicitário. Então, eu cerco grupos de afinidades profissionais para dar continuidade na escola. O Senac, o Nissuan, Estácio, uma escola que a gente estava conversando agora, desculpa, falei o nome agora, que foi hoje esse papo. Então, a ideia é você cercar grupos de afinidades profissionais para as crianças sem que elas percebam. Eu não gosto muito de comparar isso, mas como se fosse um teste vocacional, só que não pontual, a longo prazo. Com a experiência que ela dá, com o entretenimento que ela dá, natural, de forma orgânica, aquilo ali. Porque se a gente brinca na empresa, quer fazer o seguinte, não deixa a criança perceber que está estudando. A ação principal do aplicativo é jogar. Você quer jogar como? Publicitário, médico, ele vai jogar com uma profissão, só que os assuntos são futebol. Por exemplo, o Fernandinho, do Atlético Paranaense, ele estava no City da Inglaterra, e o Guardiola falou para ele assim, ó, você vai ser o capitão do time aqui. Ele pensou, cara, eu não sou o melhor do time, nem o melhor dos brasileiros. Aí o Guardiola falou assim, tem muitos brasileiros aqui, você é o único que sabe falar inglês. Sensacional. Mas o vídeo tá mostrando o gol dele. Sim, sim. E aí a criança, ela olha aquilo ali, ela quer aprender a falar inglês para jogar no City. O City provavelmente não vai chamar ela para jogar, mas se ela aprender a falar inglês, né? Teve há pouco tempo atrás também o Gabigol, que jogaram um biscoito, jogaram uma coisa nele na final da Libertadores, ele pegou, mordeu e depois apareceu. Era brownie, sim. Ele comeu e a empresa de brownie falou assim, cara, vamos fazer o brownie do Gabigol? Eu tô fazendo o Gabigol mostrando assim, mas a criança vê, cara, aí o que acontece? A criança entende que o jogador de futebol ele é uma marca, ele depois vai virar uma empresa, vai influenciar pessoas, né? Você viu o Cristiano Ronaldo, o técnico falou assim, cara, como é que eu vou barrar um cara que tem uma rede social maior que o clube? A gente viu o negócio da Coca-Cola, você viu aquilo? Vi. Eu não sei se é verdade, mas diz que as ações caíram, então, da Coca. Então, assim, tem a influência de marca de consumo gigante. Então, a criança vê o Cristiano Ronaldo fazendo gol, mas a mensagem, ela passa de uma outra forma. E aí, já até pegando o gancho da tecnologia, assim, o que a gente faz? A gente vai para o clube e também propõe para o pedagogo, o assistente social, colocar conteúdo ali dentro. E aí, quando ele coloca o conteúdo ali dentro, automaticamente ele coloca a cultura do local. Porque a gente não tem condição de saber as gírias, o jeito de se expressar. Outro dia no CRB, lá a menina falou assim, você está chumbetando, não sei o que. Chumbetando? Eu falei, que é isso? Que é tipo, bajular, né? E é uma coisa que a gente não tem condição de saber. Então, quando o pedagogo entra com isso, ele coloca a cultura local. E aí, assim, trabalhei muitos anos com blockchain, né? Que é uma tecnologia muito sofisticada, muito disruptiva, de centralização. Então, isso para as empresas comuns, ela já tem um gap. Se você passar isso para a educação, você vai achar um gap também. Se você levar isso para o futebol, é quase um abismo. Então, teve um pedagogo que falou para mim assim, esse anamnese aqui que eu faço com as crianças, elas não respondem. Linda anamnese. Assim. Eu falei, qual é a pergunta que você não responde? Ela falou assim, qual é a sua principal deficiência? A criança não responde que ela tem medo de se prejudicar. As crianças escondem doença. Você acha que ela vai falar uma deficiência dela? Aí eu falei, mas quantas? Aí ele falou assim, muitas. Eu falei, mas quantas? Aí mostrou um gaveteiro assim. Quer dizer, pouquíssima análise de dados, né? Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, que aí eu acho que é a grande mágica do nosso aplicativo. É você tentar extrair do que você quer da criança de um formato que ela se divirta, se apresenta para ela e recolhe os dados que você precisa. Então, ia circulando e melhoria contínua. Que é a essência do aplicativo, do produto digital. É melhoria contínua. O Instagram que a gente usa hoje é 10 milhões de vezes melhor que a gente usava 3 anos atrás. Então, a ideia é essa. Então, eu falei, vamos mudar essa pergunta. A gente mostra o Cristiano Ronaldo fazendo um gol lá no segundo andar, o Messi carregando a bola, o Neymar conduzindo a bola, mostra o jogador e fala assim, qual é a sua maior habilidade desses caras aqui? Ele vai dizer que ele é mais. Aquele não responder essa pergunta que você quer. Então a gente muda o jeito de perguntar para extrair os dados que a gente precisa. E aí dentro, assim, dois ambientes que a gente é infinito sofisticado dentro do aplicativo. É o entretenimento, fazer com que game, jogo,
A ação principal, como eu falei, é game. E depois, quando ele apresenta para os jovens, já extrair esses dados, analisar e entregar isso de uma forma qualificada para o pedagogo, o gestor, o treinador, por exemplo. Já, pô, posso colocar aqui, porque outro dia fiquei falando sobre laranja mecânica, eles não entenderam. Então, vamos ver como a gente apresenta isso para eles e eu devolvo isso para você. Então, enquanto o clube brinca de colocar conteúdo que faça sentido para eles no local, eu vou jogando conteúdo educacional junto. Então, eu não sei se eu falei, mas além de estar associado a uma profissão, ela está classificada com a BNCC. Você falou isso. Que explica para o nosso público. Eu também não sei. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular do MEC, proposta pelo MEC. Uhum. Então, quando os clubes têm muita dificuldade, por exemplo, o clube para ser formador de base, ele tem que estar em conformidade com algumas leis. Lei de estatuto adolescente, infraestrutura, assiduidade escolar. E as crianças ficam viajando o tempo todo. Então, como é que você dá assiduidade escolar para a criança? Se eu conseguir classificar o tempo que ela interage no aplicativo com o código da BNCC, eu estou dando horas de habilidade e competência dessa criança. E eu posso somar isso na assiduidade escolar do clube. Isso está valendo já? Eu tenho isso em dados, mas eu não sou uma instituição MEC. Então, eu preciso me associar a empresas. Por isso que eu falei essas instituições de ensino, porque eu preciso me associar a eles para poder ter a chancela do MEC, para poder oficializar essas horas de porque é um negócio totalmente novo, né? Isso, né? E aí, assim, até é legal, a gente estava conversando antes, né, sobre o Web Summit, né? Isso, eu queria que você falasse. Não sei Acabou de voltar. Não sei se eu tô pulando, você viu que eu falo pra caramba. Não, mas tá. Isso, vamos falar, seria o final, mas pode ser agora. Não, que é legal, porque... O Dudu acabou de voltar do Web Summit, que é um dos maiores eventos, né, de tecnologia, né, de inovação, que acontece no Brasil, né, e também em Lisboa. No Rio de Janeiro, a minha ideia era validar o projeto. E aí eu me peguei tendo a validação das instituições de ensino. Então eu falei, cara, minha plataforma, por isso que eu voltei para aquela coisa do educação. Minha plataforma é um meio que pode melhorar o acesso da informação para as crianças. Então, isso já me posicionou como plataforma. Vamos para Lisboa. Você vai apresentar para o português. Nosso lado, por exemplo, tinha Letônia, Croácia. E aí você vai apresentar para a Croácia, você vai falar sobre a influência do futebol. Aqui no Brasil, o futebol ele é de um jeito, véio, que a gente fala assim, vou bater uma bola contigo. Tô tão ocupado que tô batendo escanteio e fazendo gol de cabeça. Vou fazer no linguajar, né? Tá no linguajar da gente, assim. E o alcance das informações, isso que é uma coisa legal de falar do aplicativo, quando você vê, assim, sei lá, um jogador que fez aquilo lá na Espanha, né? Que abusou sexualmente. Isso acontece, infelizmente, em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Mas as crianças ficam sabendo por causa do futebol. O futebol, ele alcança uma camada que o Jornal Nacional, às vezes, não alcança, o jornalismo tradicional não alcança. Quando a gente pega a Leila Pinheiro, por exemplo, levantando uma taça, eu estou dizendo ali que ela é campeã, mas, na verdade, eu estou dizendo ali que ela é a única dirigente mulher. E as pessoas acabam sabendo disso por causa do futebol. Vamos entrar na sala de aula, vamos falar sobre... Acho que você não quer saber disso. Mas elas veem o futebol e acabam explicando isso. Então, assim, alguns países... O futebol não é tão popular, não tem essa coisa da gente. Em alguns países, nem a rede social é tão popular. O formato de linguagem, timeline. Meu filho que falou para mim assim, pai, você tá baixando TikTok aí? Eu falei, tô. Pra estudar. Eu também, a mesma coisa. Aí ele falou assim, Meu filho me viu no TikTok, tá fazendo aí, cara? Isso é pra você não, coroa. Eu queria estar estudando mais do que as porcarias que eu vejo lá dentro, porque quando eu vejo eu tô lá. E ele falou uma coisa para mim, que ele falou assim, pai, você vai perder paciência com tudo. Cara, isso para mim me explicou bastante esse formato que a gente está criando. Porque as crianças... O Vitória da Bahia... Interessantíssimo. O Vitória da Bahia falou assim, esse mês a gente quer falar sobre racismo. Eu falei, legal. Vou botar esse vídeo aqui de 5 minutos. Não vai rolar. Infelizmente vai ser assim, ó. Aí o Vinícius Júnior faz um gol, faz assim, 1.000 views. Então eu também tento mostrar, através dos dados, qual é o formato que você deve acessar os seus próprios jogadores. A maior diversão fora do futebol para as crianças, estatisticamente, é celular. Disparado. Então, se você juntar essas duas coisas aí, a gente aproveita alguma coisa. Assim. Então, lá eu tive que... No Web Summit Rio de Janeiro, eu me consolidei como plataforma educacional. Lá eu tive que desconstruir o futebol, inclusive a rede social. Então, qual é o nosso propósito? Educar através da diversão e devolver dados.
Então, assim, quando eu falo isso... né, que eles chamam, né? Edutainment. eu acabo globalizando, né, nosso projeto. E quando a gente fala em aumentar, por exemplo, no Chile, Colo-Colo falou assim, pô, vamos botar aqui. Eu falei, boa, ótimo. Aí, não, só traduz para o espanhol. Não é traduzir para o espanhol, a gente precisa da cultura local. A gente precisa traduzir cultura, né? Então, quando você pensar Portugal também, eu quero estar aqui, assim, eu preciso estar lá para saber o que faz sentido para as crianças lá. Então, quando a gente pensa em expandir, a gente pensa em escalar, a gente pensa justamente nisso. Ter squads posicionados em diferentes países, diferentes locais, para poder se apropriar da cultura local. Fazer a regionalização. Exatamente, para fazer o que faz sentido lá. Exatamente. Se no Brasil a gente já tem o que é diferente no Ceará, exatamente. Imagina, no Rio de Janeiro a gente já tem essa diferença, imagina mundialmente. Dudu, está acabando o nosso tempo. Queria saber quais são os próximos passos aí, vindo do Web Summit. E também um pouco assim, você tem resultados, já pode dizer, isso está dando certo, Beto? É o caminho, precisa de muito ajuste, menos ajuste, tá? Já encontramos aí um caminho, como é que tá? Próximo Quanto espaço, tempo tem? 4 meses sem aplicativo. Ah, é muito? São 6 clubes. Mas é muito legal você ver as crianças favoritando. Que legal. Curtindo. É muito novo, cara, isso. É muito legal. Queria agradecer ao João Paulo Parodi por ter me dado essa dica. Cara. Obrigado, Parodi. Sim, Parodi é com a gente, trabalha com a gente no produto, né? Parodi é um intelectual, né? Cara. Eu falo que ele não faz tarefa, ele faz uma tese. É um amor, foi comigo pra lá também, me ajudou no inglês, que eu ficava lá no celular tentando falar inglês. Mas eu não achava que era tão novo, não. Eu não achava. 4 meses. Eu escrevi o livro tem 3 anos, aí essa coisa foi muito rápida. Tá fresquinho, né? Isso, né? O fundo de investimento, eu trabalhava lá na Transfer, eu falei assim, cara, o Cláudio me viu lá e falou assim, Dudu, tô vendo essas fotos aqui, você é muito mais feliz fazendo isso. Eu falei, que isso, Cláudio? O que você precisa? Eu falei, cara, precisa fazer um aplicativo ali. Faz um modelo de negócio e me apresenta. Aí eu mostrei para eles, eu falei assim, não vou mostrar para ninguém não, a gente vai ser sócio disso. Legal. E aí agora a gente construiu a Transfero Ventures, né? E agora tem várias empresas. A gente foi selecionado junto com algumas empresas da Transfero, tem 80 empresas para ir lá para Portugal. Caramba. Então foi uma validação muito legal também. Muito legal. Pô, recebi aqui o Dudu Araújo. Pô, muito legal essa iniciativa da 95 Company, trazendo entretenimento, mas educação junto, não somente para os 95% dos jogadores, que tentaram, jogadoras, serem, né, profissionais no futebol, mas deu para ver aqui, né, que isso é muito mais, é um projeto muito maior. Né? Exato. É para ajudar os adolescentes, as crianças a gostarem de educação e elas serem educadas sem saberem, né? Outro dia eu fui também numa entrevista, ele falou assim, poxa, por que você acha que acontece isso? Por exemplo, quando o Cafu, quando foi campeão mundial, mostrou 100% a cidade dele, você acha que se ele escrevesse assim, vamos estudar? Eu falei, nem assim, cara. Porque qualquer coisa que você fale, vamos estudar, criança... Ele não pode perceber. A ideia é que ele não percebe o que ele está estudando, essa é a nossa proposta. Eu sempre tento falar um pouquinho no final, assim, sobre empreender, sobre por que eu cheguei esse momento aqui, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Então, quando você quiser empreender, quiser fazer alguma coisa, algum negócio, alguma coisa que você gosta de fazer, transforma isso num negócio e veja se isso faz sentido para as outras pessoas. Às vezes você tem um problema no teu trabalho, uma coisa que não funciona, você resolve, faz sentido para muita gente. E uma coisa que até para meus filhos também, que é um recado, assim, tem uma profissão, né, cara? Tem uma profissão, o caminho que você vai fazer. Meu filho, por exemplo, quer ser dublador de videogame, né? A Clara eu já falo para ele que eu já fiz dublagem de videogame. É mesmo? Depois eu converso com você. Um programa chamado Cybernet, no Multishow. Eu vou adorar. A Clara faz desenho industrial e o Francisco é estatístico, assim. Então, assim, no caso do João Pedro, assim, é um caminho totalmente diferente do convencional, né? Sim. Mas tem uma profissão. Sim. Tem uma coisa que você gosta de fazer, transforma isso numa profissão. Eu acho que é uma dica que eu daria, assim, tanto para a profissão quanto para empreender. Legal. Dudu, muito obrigado pela sua presença aqui. Né? Muitas histórias, você é um contador de histórias mesmo. Aqui para vocês conhecerem mais histórias aí. Algumas não tão engraçadas e outras engraçadas, mas a maioria são impactantes. Legal. Obrigado. E a gente volta na próxima terça-feira. Até lá.